Então, Alicia, papai vai falar para você aqui sobre. Vamos dar continuidade, vou começar a falar sobre a Eucaristia, né? Então vamos recapitular. Nós falamos sobre quem é Jesus, para nós católicos, né? Quem é Jesus, o porquê que ele, como Deus, deixou a sua majestade e veio, se encarnou, né? Veio se encarnar para salvar-nos dos nossos pecados, né? Aí você pode falar assim: ah, papai, mas se ele é Deus, ele poderia simplesmente falar assim: tá salvo, né? Mas seria muito legal. Mas não é uma prova de amor tão profunda, né? Não é. Ele simplesmente fala: ah, tá salvo, vem pra cá. Não. Mas ele deixar toda a sua majestade, todo o seu poder, deixar de ser Deus, não é que ele deixou de ser Deus, mas rebaixar-se no nosso nível, se encarnar no seio de uma mulher, né? E vir como homem. Aí é o que? O mistério da encarnação, né? Que nós falamos. E depois ele passar pela paixão, que são os acontecimentos que rodeiam a crucificação dele, todos os eventos que tiveram antes e durante a crucificação dele, que é a paixão de Cristo, né? E depois nós falamos sobre a ressurreição, né? Cristo desceu à mansão dos mortos para resgatar todos os seus filhos que estavam mortos desde Adão até hoje, até naquela época, né? Porque essas pessoas, como o papai vai explicar para você, na verdade eu vou falar de novo, né? Todas as pessoas que morreram de Adão até na vinda de Cristo, elas ficavam no lugar que algumas Bíblias falam nos infernos, né? Mas eu acho que o papai não é teólogo, mas eu acho que não é um nome muito adequado, né? Porque inferno a gente tem na nossa cabeça que inferno é onde está o capeta, né? E não era essa situação, eles não estavam junto do demônio lá, do encardido, eles não estavam. Eles estavam no lugar onde os mortos que morreram na amizade de Deus ficaram, aguardando a vinda de nosso Senhor. Então, desceu à mansão dos mortos, como diz o nosso credo. Lembra? Cristo morreu, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Então a gente tem na nossa fé que Cristo não é que ele desceu no inferno, ele foi à mansão dos mortos, resgatou todos os seus amados, as pessoas que morreram na sua amizade, e subiu aos céus com ela. Ou seja, Adão e Eva romperam e produziram um abismo entre Deus e o homem através do pecado, e Jesus é o novo Adão. Jesus restabeleceu esse contato. Lembra que Deus passeava, entre aspas, né? Se encontrava todos os dias com seus amores, Adão e Eva. E por causa do pecado, isso foi arrancado, separado e criou um abismo. E Jesus veio para mostrar que essa união poderia ser feita novamente, fazer uma nova aliança, uma última aliança. Porque você lembra que que Deus fez várias alianças no decorrer do Antigo Testamento, e o homem toda vez rompia, quebrava a aliança. Aí Deus ia lá, fazia nova aliança, e acontece que o homem quebrava a aliança. Então Deus falou assim: ó, é a última vez, chega, vou fazer a última aliança, depois dessa não tem mais como, porque eu vou dar o máximo de mim. Então Deus encarnou seu Filho amado,
e ele sofreu, ressuscitou. Então, nesses primeiros 5 minutos, o papai deu uma pincelada do que nós já conversamos. Além de tudo isso, temos que saber o Pai Nosso, que é a oração que Cristo nos ensinou, a Ave Maria, a oração do Santo Anjo, a oração do Espírito Santo, vinde Espírito Santo, né? E Salve Rainha. Essas orações, o credo, né? E a Salve Rainha. O credo, sim ou sim, todas elas tem que saber, não tem jeito. Então você vai saber essas aí. Pode. Você rezando o texto, você já pega tudo aí. O Pai Nosso, a Ave Maria, o credo e a Salve Rainha, né? Só fica faltando a oração do Espírito Santo. Mamãe vai te ensinar. Então, assim, agora o papai quer falar para você, nós vamos avançar no tema, porque sua primeira comunhão é esse ano, então nós temos que avançar no tema, e o papai vai dar uma aula para você sobre Eucaristia. O que é Eucaristia? É o centro da fé do católico. Não existe nenhuma outra religião no universo, até que nós saibamos. Vai que lá em Marte tem alguma religião lá, ou outro planeta, tem alguém que tem uma religião. Mas até onde nós sabemos, a segunda maior expressão de amor de Deus para os católicos, para a sua população, para o seu povo amado, é a Eucaristia. A primeira foi ele desceu aos céus, se encarnar, se humilhar, e humilhação de cruz, para salvar-nos. E a segunda é a Eucaristia. A Eucaristia Jesus, ele fala, ele dá aula sobre o pão da vida, lá em João 6, a partir de 54. Em João 6, 54, você vai ler aí com a mamãe, você vai ver que Jesus começa a dar uma catequese sobre o pão da vida. Ele começa a falar sobre o maná no deserto. Vossos pais, lembra do deserto que o povo de Deus, os judeus, andaram por 40 anos, né, para adquirir a terra prometida. E nesses 40 anos, né, passaram fome? Não passaram fome. Deus os alimentou com maná. Só que quando você comia o maná, você continuava com fome. A fome voltava. Então você tinha que comer de novo o maná. Era o maná. Então, assim, quando Jesus fala sobre a Eucaristia, quando Jesus dá a catequese dele, lá em João 6, ele fala: vossos pais no deserto comeram o maná, né? Mas tinha fome. O alimento que hei de dar-vos é o alimento para a vida. E vocês não terão mais fome. Porque esse alimento é o meu corpo e o meu sangue. E Jesus falou várias vezes, porque o alimento que vocês comeram, vocês morreram. Mas o alimento que eu hei de dar, vocês não mais morrerão, porque a carne que eu hei de dar é a minha carne, né? Então Jesus está falando naquele ensinamento que o corpo dele é a verdadeira comida, é o verdadeiro alimento, entendeu? Então, e ele repete várias vezes, ele frisa, ele fala, o que eu hei de dar é a minha carne. Se comerdes a carne do Filho do Homem, viverás eternamente. Veja a importância disso que ele está falando, que ele está colocando que se nós comermos o pão da vida, que é a Eucaristia, é a hóstia consagrada, viveremos eternamente. Entendeu? Então, assim, foi um símbolo o que ele falou? Eu posso falar o seguinte para você. Eu vou contar uma história. Alice,
Imagina que isso aqui é um avião. Então vamos lá, isso aqui significa um avião, olha, ele está voando. Ele está voando. Só que o papai está falando que isso aqui significa. Mas isso aqui é um avião? Isso aqui não é um avião, isso aqui é uma caneta. Mas eu estou falando para contar um caso que isso aqui, ó, vamos dizer que isso aqui é um avião. Você está entendendo? Não é um avião, isso aqui é uma caneta. Então isso aqui significa um avião. Mas na verdade é uma caneta. Então existe um abismo entre o significado de uma coisa e o que essa coisa é realmente. Significa um avião, mas ela é uma caneta. Então quando Jesus falou lá em João 6,54 e seguintes, ele deixou bem claro, ele não estava falando em significado. Ele não estava falando, eu vou dar aqui o pão da vida, significa o meu corpo. Ele não falou isso em nenhum momento. Ao contrário, daqui a pouco eu vou te falar que você vai ver que o que Jesus falou era muito duro, né? Então, assim, o pão da vida é o corpo e o sangue de Cristo. Mas por que Jesus quis deixar isso? Porque ele subiu aos céus. Ele iria subir aos céus ainda, né? Na verdade, foi antes dele ser crucificado que ele deu essa catequese. Então, aí ele deu essa catequese já falando sobre o pão da vida. E quando chegou o momento que os discípulos não eram somente os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos eram os discípulos, mas eram os mais próximos, eram os que ele tinha chamado para estar com ele, seriam os apóstolos. Mas vários outros, que muita gente seguia Jesus naquela época. Então vários outros falaram assim, quem pode aceitar isso que Jesus está falando? Isso é muito duro. Como é que esse homem vai dar a carne dele para nós comer? Como é que esse homem vai dar o sangue dele para nós beber? Isso é muito duro, eu não aceito isso, não. Isso está errado, não vou aceitar. E aí começaram a abandonar Jesus Cristo por causa da Eucaristia. Olha, o que eu estou falando é muito importante. Você vai ver isso mais tarde. Então, Jesus, vendo que os seus discípulos estavam correndo dele, estavam indo embora, o que Jesus falou? Virou para os apóstolos e falaram, isso é muito duro, o que vocês acham? Jesus arrochou os apóstolos, né? Falou, e aí, eles estão indo embora, eles não aceitam isso que eu estou falando, e vocês? O que vocês acham? Aí Pedro falou, Senhor, tu tens as palavras da vida eterna. A quem iríamos nós? Onde é que eu vou? E os apóstolos aceitaram que o corpo e o sangue de Cristo é a hóstia consagrada. Que o corpo e o sangue de Cristo é o verdadeiro alimento. E esse verdadeiro alimento vai continuar por toda a eternidade. Pelo menos até que Cristo venha novamente, né? Ou até o nosso encontro com Ele. Veja que, para que nós não ficássemos abandonados sem o Cristo, porque Ele subiu aos céus, e aí, acabou? Não. Ele está presente em corpo, sangue, alma e divindade. Em corpo, sangue, o pão e o vinho. Alma, ou seja, a alma de Cristo está naquele pão e vinho. E divindade, toda a divindade de Deus onipotente, ou seja, o Deus que tudo pode, todo poderoso, está contido naquele pão e naquele vinho. Presta atenção no que o papai está te falando. O Jesus Cristo, o nosso Deus, que é todo poderoso, se esconde atrás de um trigo, de um pãozinho de trigo, uma hóstia consagrada, né? Do vinho consagrado. Então, quem está naquele pedacinho de pão que você vai comer quando fizer a primeira comunhão? Quem está ali? O que é aquilo?
significa Jesus? Significa o corpo de Cristo? Não, meu amor. É Jesus Cristo. É o corpo dele. E não deixe nunca ninguém, mesmo que o papai não esteja mais aqui um dia, mesmo que a mamãe não esteja mais um dia aqui também, mesmo que você esteja sozinha no mundo, nunca deixe que ninguém tire esse conhecimento que o papai está te dando. Jesus está presente na Eucaristia, na hóstia consagrada, em corpo, em sangue, em alma e em divindade. Então Jesus está ali. Mais tarde, na Santa Ceia, quando Jesus faz a Santa Ceia, aí ele reforça aquela catequese lá atrás, de alguns dias atrás, ou, né, alguns dias. Ele reforça. Como é que ele reforça? Ele faz a ceia e os apóstolos todos com eles ali. E aí ele vai partir o pão. Então Jesus, durante a ceia, tomou o pão em suas mãos, levantou, deu graças, agradeceu a Deus e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, porque isto é o meu corpo que será entregue por vós. O que ele quis dizer com isso? Primeiro, ele quis dizer que isto é o meu corpo. Ele não falou: ó, Alice, isso aqui significa o meu corpo. Não. Ele não falou o que significa. Ele falou: isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Ele falou: isso significa. Isso aqui é só um teatro. Isso aqui é só uma lembrança. É só para se lembrar. Não. Negativo. Isso é o meu corpo. Você vai ver no livro, no Evangelho, na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, eles adulteraram a Bíblia e colocaram: isto significa o meu corpo. Olha que maldade. Isso é coisa do capeta. Porque o capeta não quer que Jesus Cristo fique junto da gente. Então o capeta, ele não quer que a gente comungue o corpo e o sangue de Cristo. Ele não quer. Então, o que ele fez? Inteligentemente que ele colocou como se não é Jesus não, isso aqui é só um significado. Isso aqui é só para lembrar da gente. Importante saber, minha filha. Jesus não pegou suco de uva. Quem fala: é suco de uva, não é. Lá está escrito vinho. Ele pegou pão sírio, pão não sei o que. Não. Pão ázimo. Sem fermento, é o pão ázimo. Qualquer coisa que foge daí, tá errado. Pedacinho de pãozinho na padaria, com suquinho, tá errado, meu amor. Tá errado. Fora. Não é Jesus Cristo. Jesus Cristo é trigo e vinho, consagrado por aqueles que mantêm a sucessão apostólica. Não tem sucessão apostólica? Não é significado. Quando você vai numa igreja evangélica, que eles fazem a ceia, aquilo ali é significado. Por quê? Porque não foi um padre, não foi um bispo, não foi um sacerdote com sucessão apostólica que fez. Olha que importante isso que o papai está dizendo. Vale a pena você sair da igreja católica, onde nós temos a sucessão apostólica e onde nós temos o corpo e o sangue de Jesus Cristo, para ir para qualquer igreja que não tem a sucessão apostólica e que, portanto, não tem o poder de consagração das espécies? Não vale a pena. Então olha esse ensinamento que o papai está te dando. Se não tem sucessão apostólica, não tem consagração
do pão e vinho em corpo e sangue de Cristo. Então vamos lá. Continuando. Depois ele pegou o cálice em suas mãos, deu graças e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o sangue da nova aliança, que será derramado por vós, por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Então aqui a gente pega a outra segunda parte da consagração eucarística. Perceba que Jesus fez uma consagração. Ele pegou o pão e o vinho. Imagina que isso aqui é o pão. Ó, agora é o significado. Isso aqui significa a hóstia. Isso aqui significa o vinho. Então ele pegou as duas espécies e consagrou a Deus. Ele consagrou e essas espécies viraram corpo e sangue dele mesmo. Então, como que eu sei que isso é verdade? Primeiro que é uma questão de fé. Nós cremos que Jesus é Deus. Nós cremos que ele fez isso através da Bíblia? Não somente. Porque se você for somente pela Bíblia, nós erramos. Por quê? Olha a Bíblia, o Testemunho de Jeová, como eu já te disse. Ela ensina errado. Como é que eu sei que essa Bíblia está errada ou não? Porque nós temos a tradição dos apóstolos. E nós temos me fugiu o nome agora, mas eu vou lembrar. Mas nós temos a igreja, os bispos, os presbíteros, que falam: ó, essa parte da Bíblia aqui está errada. Como é que eu sei que está errada? Porque foi passado de boca a boca para nós, de 2000 anos para até hoje, foi passado. Como é que aconteceu? Ah, lembrei, o magistério, né? Então, nós temos o quê? Um tripé. A nossa igreja, ela é sustentada num tripé. A palavra de Deus, que é a Bíblia. O magistério, que é a igreja, que é aquele que interpreta a Bíblia. E a tradição apostólica. Não é a tradição do homem ali, do pastor, não. É a tradição dos apóstolos. Né? Então esses três. Se a Bíblia estiver errada, a igreja, que é o magistério, vai falar assim: opa, segundo a tradição, que é o outro tripé, Cristo disse que isso aqui é o meu corpo. Ele não disse que isso aqui significa o meu corpo. Então essa Bíblia está errada. Se vir qualquer pessoa, um não católico, um padre, um bispo, um diácono, e falar assim: Jesus não é Deus. Opa, peraí. A tradição dos apóstolos fala que é Deus. E a Bíblia fala que é Deus. Então isso aqui está errado. Então você vê que o tripé, eles andam junto. Tem que andar junto. Entendeu? Então se vir alguém em qualquer parte, em qualquer lugar, e falar que o pão e o vinho é somente o significado, é somente algo que foi para fazer a memória, que é para lembrar, tá errado. O pão da vida é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o pão da vida. Quando Jesus ressuscita e vai lá e sobe aos céus e deixa os apóstolos com a gente, e deixa a Eucaristia, que é o pão da vida, que é Ele mesmo, né? Quando Ele deixa pra gente, acontece algo muito interessante. São Paulo, aos Coríntios, ele começa a ensinar aquela comunidade nova de cristãos. E aí São Paulo fala o quê? Olha, examine-se a si mesmo. Se você tomar o corpo e o sangue de Cristo
em pecado, sujo, você está tomando a própria condenação. Isso vem para reforçar que aquilo ali não é um significado. Isso vem para reforçar que aquilo ali não é algo que eu acho, que é só para lembrar, que é só a memória. Não. Se não fosse tão grave, o apóstolo Paulo, apóstolo por excelência, ele não falaria isso. Ó, isso aqui é grave, isso aqui é sério. Se você estiver sujo, estiver em pecado mortal, pecados que levam à morte, e você tomar o corpo e o sangue de Cristo, você está se condenando. Por isso há muitos doentes hoje em dia. Porque cheio de pecado, aí vai lá para se amostrar para o papai, para se amostrar para a mamãe, para se amostrar para a esposa, para se amostrar para o marido, para se amostrar para o filho, ou para a filha, ou para o colega, ou para se engajar socialmente, vai lá e toma a Eucaristia estando em pecado mortal. Isso é a própria morte. Então veja, minha filha, escuta o seu papai. Primeira coisa, estamos na igreja fundada por Cristo. Podem espernear, podem falar o que quiser, pode falar que Constantino, depois o papai vai te explicar sobre isso, que fundou a igreja, pode falar que a igreja desviou do caminho, que é isso, que os padres não vivem sei lá o que, pode falar o que quiser, mas uma coisa é certa, nós católicos saímos da igreja primitiva, nós católicos saímos de Mateus 16, 18. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre elas. Nós saímos daqui. O nosso ponto de partida é aqui, Mateus 16, 18. Você pode perguntar para qualquer evangélico, qual é o seu ponto de partida? O luterano vai falar o quê? O meu ponto de partida é Lutero. Foi ele que fundou a minha igreja. Você pergunta lá um anglicano, qual é o seu ponto de partida? É o rei, que queria casar várias vezes, que matou várias esposas, e a igreja não permitiu, ele fundou a própria igreja. O ponto de partida é o rei da Inglaterra. Você chega no Adventista, qual é o seu ponto de partida? Aí vai falar, Russell, se não me equivoco. Todas as igrejas evangélicas têm um ponto de partida diferente da igreja católica. O nosso ponto de partida é Mateus 16, 18. Cristo falando, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Não venha, não acredite em conversa fiada de que Jesus estava falando que a pedra era ele mesmo. Então Jesus é tapado, é débil mental para falar isso? Não é. Jesus falou, Jesus não falou, eu sou, Pedro, eu sou a pedra, em cima dessa pedra que sou eu vou edificar a minha igreja. Sendo que o nome Jesus não quer dizer pedra. Quer dizer Deus conosco, Emmanuel. Mas Pedro quer dizer pedra, Petrus. Então Jesus não era débil mental para falar uma coisa e confundir tudo. Jesus é Deus, ele falava tudo muito certinho assim, ó. E quem tivesse dúvida, ele esclarecia. Então, Eucaristia é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Ele é o pão da vida, é Jesus Cristo. Ele é o pão da vida, em meio a nós, só entenderá. Eu esqueci o resto da música.
Mas é isso, meu amorzinho. Papai hoje falou um pouco sobre a Eucaristia. Quando o papai estiver em casa, nós vamos sentar, vou mostrar na Bíblia para você. Vou mostrar nos primeiros padres da Igreja Católica, lá nos primeiros, nos primórdios, na patrística, como era feito. Um adendo. Você lembra que quando Jesus ressuscitou, ele celebrou a missa. Você sabia disso? Ele celebrou a missa. Nos discípulos de Emaús, você vai colocar discípulos de Emaús, você vai ver que Jesus subiu lá. Subiu não, Jesus andava com eles e Jesus começou a explicar as escrituras para eles. Jesus chegou, se juntou a eles. Então a gente se juntou na missa. Se juntou as pessoas, né? No templo, né, na igreja. Estou falando de hoje. Estou fazendo uma analogia para que você entenda. Então Jesus juntou-se mais os seus discípulos. Os discípulos não sabiam que era Jesus. Então, nós hoje nos juntamos na igreja. Certo? Então, no decorrer da caminhada, Jesus Cristo ensinou as Escrituras para os seus discípulos. Ele foi explicando as Escrituras e o que precisava acontecer. E aí, depois de explicar as Escrituras, Jesus sentou com esses discípulos e foi fazer o quê? Celebrar a Eucaristia, foi repartir o pão e foi consagrar o pão. Quando Jesus consagrou o pão, os discípulos imediatamente o reconheceu. Fiquei emocionado. Então os discípulos reconheceram Jesus Cristo ali. Então Jesus Cristo celebrou a missa. Como é que é a missa? Liturgia da palavra, que é a leitura das Escrituras, e a consagração eucarística. A nossa missa é isso. E o que Jesus fez foi isso. Tanto na Santa Ceia, quanto nos discípulos de Emaús. E os apóstolos continuaram fazendo isso por vários séculos. E hoje nós continuamos fazendo a mesma coisa. Veja que a nossa fé não é nada emocional, não é nada de coraçãozinho, de amorzinho, de te amo, não. A nossa fé é racional. Nós só entendemos a nossa fé com o uso da razão. A fé e a razão andam juntas. Né? Andam juntas, não tem como um separar da outra. Você só vai entender por que Cristo veio através do uso da razão. Tá certo? Nós precisamos de racionalidade. Por isso que a criancinha que não tem uso pleno da razão, ela não pode comungar, porque ela não consegue entender o que é aquilo. O que o papai acabou de te ensinar. Então a criança não pode comungar. A pessoa que tem alto nível de síndrome de Down, por exemplo, que não tem capacidade intelectual para entender o que ele está comendo, ele não pode comungar. Mas essa pessoa já está salva, ela não tem pecado, porque ela não tem capacidade de saber o que é certo e errado. Eu vou falar depois para vocês sobre os milagres eucarísticos, porque assim, o ser humano precisa de que Deus mostre para ele, ó, meu filho, olha isso aqui, ó, isso aqui é o meu corpo, é o meu sangue. Então existiram vários milagres eucarísticos que comprovam o corpo e o sangue de Cristo. Tem vários. O mais famoso é o milagre eucarístico de Lanciano, que o papai vai explicar para você e vai mostrar para você. E se um dia Deus nos permitir, nós vamos visitar Lanciano para ver esse milagre, tá bom? Um beijo, o papai te ama. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.